Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Boiúna, Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Osés Cardoso de Araújo e eu pretendo, nesses poucos minutos, trazer uma palavra de meditação, de reflexão sobre o nosso papel. E eu queria que você ficasse muito atento, peça ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreender a vontade de Deus e nos dê a humildade necessária para reconhecermos o quanto nós temos, em muitos casos, falhado na questão do nosso dever, incumbência na terra enquanto igreja. Lendo o capítulo 28 de Mateus, os versículos 18 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, muita gente já sabe que a nossa igreja é uma igreja missionária, e onde eu ando eu falo de missão. Entretanto, uma coisa tem me chamado muito a atenção e tem me preocupado a mim, principalmente. Eu faço essa pergunta de vez em quando a mim mesmo e coloco essa situação para a nossa igreja aqui em Boiúna. Até que ponto nós estamos cumprindo a missão que Jesus deixou para nós? Quando nós falamos de Mateus 28, e falamos de Marcos 16, que é o texto áureo da Bíblia, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, será que de fato nós estamos pregando o evangelho? Que evangelho é esse que nós estamos pregando? Será que ao invés de pregar o evangelho, nós não estamos fazendo proselitismo religioso? Eu particularmente sou nascido e criado na Assembleia de Deus, e nós, sem nos apercebermos, vamos sendo canalizados para essa ideia de que a nossa igreja é que tem que prevalecer. Eu particularmente, já fui muito criticado de estar ganhando almas para a igreja dos outros, como se isso fizesse alguma diferença para Deus. E nós só nos damos por satisfeito quando nós estamos enchendo as nossas igrejas. E nesse afã de encher a igreja, também não estamos muito, me perdoe aqui se eu estiver exagerando, mas a tendência é que perigosamente a gente acabe se esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho. E aí a gente não se preocupa se essas pessoas estão sendo transformadas, se elas estão sendo libertas, se elas estão sendo ferramenta de transformação. E se não são, é porque nós também não somos. Nós podemos estar pregando o evangelho, podemos estar enchendo as nossas igrejas e nós mesmos não estamos sendo ferramenta de transformação para ninguém. E isso tem me preocupado. Eu fico me perguntando, será que eu estou cumprindo o meu papel? Quando a gente lê Mateus 28, Jesus disse assim: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele redunda no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Parece que no verso 20, a preocupação era explicar que tipo de ensinamento nós deveríamos dar. Então, o que Deus espera que nós façamos como igreja, a missão que devemos cumprir, é ensinar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus e não a vir para a igreja A, B ou C. E a gente não se dá muito conta disso. As pessoas vêm para a igreja A, B, C, enchem os templos, mas não aprendem a guardar os ensinamentos que Jesus nos tinha mandado ou nos tem mandado. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. E vamos um pouco além. Por que nós não estamos conseguindo ensinar as pessoas a guardar o mandamento de Deus? E vamos aqui abrir um parênteses para lembrar que o ensinamento de Jesus
não se resume a vir para a igreja, a ter uma religião, a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, a ser pontual nas reuniões, a ser assíduo nos cultos. Isso tudo é um dever de quem foi alcançado pela palavra de Deus, de quem foi transformado. Mas o que Jesus ensina a guardar é muito mais que isso. Guardar a vontade de Deus é entender o propósito de Deus para o homem, como eu devo viver, o que eu devo pensar, o que eu devo sentir, o que eu devo externar, como eu devo agir, como eu devo viver o dia a dia, dentro da igreja, fora da igreja, na família, na sociedade. Porque a vontade de Deus é uma sociedade que verdadeiramente represente Deus na terra. E hoje eu tenho dito em alguns lugares onde passo falando da obra missionária e desse papel da igreja, que hoje, infelizmente, sem querer machucar, sem querer ferir ninguém, sem julgar, mas está visto aos olhos de todos que o ser humano hoje representa muito mais a imagem de Satanás do que a imagem de Deus. Ele reflete muito mais maldades e malignidades, tendências malignas, do que tendências de bondade, de amor, de temor a Deus, de valorização da vida, de valorizar os preceitos sagrados, valorizar os conceitos divinos na nossa vida. A sociedade não está nem aí para isso. E o papel da igreja não é trazer um povo para dentro do templo. O papel da igreja é fazer com que essas pessoas sejam transformadas pelo ensinamento dessa palavra. É uma verdadeira escola, tem que ser. Se não for uma escola, se não for um discipulado, nós não estamos cumprindo o nosso papel. E aí essas pessoas transformadas pelo ensinamento, elas vão transformar outras pessoas. Eu fico me imaginando dentro de uma sociedade transformada pelo poder de Deus. Imagine, não haveria corrupção, não haveria desonestidade, não haveria mentira, não haveria violência, haveria paz, haveria segurança, porque o Espírito de Deus estaria governando cada pessoa em cada ato. Pessoas que aprenderam com a sua palavra, com a palavra de Deus, palavra pregada e ensinada por alguém que verdadeiramente se constitui igreja de Jesus Cristo. Então a sociedade seria outra. O objetivo final do Evangelho é a transformação social e muita gente não entende isso. Pensa que nós estamos coisificando o Evangelho. Não, ao contrário. Se ele não serve para transformar, não é o Evangelho. E também não teria sentido Jesus morrer na cruz do Calvário se não fosse para transformar socialmente. Se fosse para transformar espiritualmente, não precisaria se tornar homem. Então vamos refletir sobre isso, irmãos. Você que, principalmente quem é pastor, quem é líder, tem que se colocar na presença de Deus como mestre. Não é fácil, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Mas se nós não nos tornarmos mestres do Evangelho, da pregação, do ensino, e não só da oratória, da retórica, mas da verbalização do Evangelho, mas da prática do Evangelho, da prática de vida, das nossas atitudes, pregar muito mais com os testemunhos do dia a dia do que com palavras. Se nós não estivermos dispostos a isso, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. E a pergunta que eu quero deixar no ar: como igreja, nós estamos cumprindo essa palavra? Poderemos chegar diante de Deus com segurança, com tranquilidade, de cabeça erguida, não como merecedores, mas com a consciência do dever cumprido, como diz Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que nós podemos dizer isso? Estamos cumprindo o nosso papel como igreja? Para nós, pastores que dirigimos, que presidimos, que administramos a igreja, a situação é bem mais difícil. Nós temos muito mais dificuldade, porque nossa cabeça fica voltada para a administração, nós temos contas a pagar, nós temos disciplinas para executar,
nos mais diversos segmentos da igreja. Nós temos tanta coisa, nós temos obras, construções de templos, inaugurações, cerimônias, reuniões, e a gente está com a cabeça voltada para isso, e muitas vezes o tempo passa, os anos passam, e nós nos mantemos fechados dentro dessa tribulação de administração e nos esquecemos de fazer discípulos de Jesus. Nós não transformamos nem a nossa própria vida, nem a vida da igreja que nós dirigimos e muito menos do mundo que está à volta dessa igreja. É para nós pensarmos, está muito perto o dia de nós comparecermos diante de Cristo, né, para apresentar os talentos que granjeamos. Será que nós granjeamos ou nós enterramos o talento, como aquele homem da parábola? Então, se nós estamos só administrando o que está à nossa volta, nós não estamos cumprindo a missão verdadeira da igreja. Missão não é abrir novos trabalhos, missão não é abrir novas igrejas, e missão não é construir novos templos, missão não é aumentar o número de membros, missão é transformar pessoas pelo ensino da palavra. E essas pessoas transformadas pelo ensino da palavra, elas vão transformar a sociedade em que vivem. Que Deus abençoe, que cada igreja esteja se esforçando para cumprir essa palavra e cada membro, especialmente cada líder, cada formador de opinião, coloque-se na sua cabeça, corra porque o tempo está acabando. É hora de reconsiderarmos nossa posição ou nosso posicionamento enquanto igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, se inscrevam no nosso canal da Assembleia de Deus em Boiúna e participe dos nossos eventos, participe das mensagens. A Assembleia de Deus em Boiúna, uma igreja que ama você, está de portas abertas para te receber. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.